Primeiramente, antes de começar, é importante falar que eu vou frisar nos períodos antes do período militar. Meu tempo é curto, então eu não tenho muito tempo. Eu achei por melhor falar. É importante, é essencial vocês terem prestado atenção no que o Gustavo falou, porque a partir de agora é uma série de conflitos cada vez mais agravantes, até uma bomba ser estourada, assim, no sentido figurado, lá em 64. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e da invasão na Rússia pelos nazistas, a política exterior soviética ela muda. Stalin ele tenta ganhar apoio das democracias ocidentais e o PCB, Partido Comunista Brasileiro, aceita essas ideias políticas e segue disciplinadamente as orientações diretas de Moscou e apoia Getúlio Vargas. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o PCB reinicia as agitações com as massas populares, tentando desestabilizar o governo Dutra através de uma política conspirativa. Durante toda a década de 50, Moscou, juntamente com seus aliados, tidos por comunistas, tentavam desestabilizar as democracias ocidentais. Por consequência disso, as universidades tinham uma visão social de esquerda, sendo que grande parte do terceiro mundo tinha a visão social da União Soviética como uma estrada para a justiça social. Nessa época, grandes intelectuais se declaravam marxistas, então essa conjuntura, ou seja, essa causa, era altamente favorável ao comunismo, o que gerou a sua grande expansão durante toda a década de 50 até o final, com a vitória da Revolução Cubana. Então, isso fez o PCB defender ainda mais a luta armada como a única forma progressista de resolver os problemas brasileiros. A União Soviética, com planos de expansão às suas ideias, abre um olhar de interesse pelo Brasil. Um país rico, grande, fronteiras com quase todos os países da América do Sul, abre o despertar de interesse para o seu crescimento ideológico. Então, nos primeiros anos da década de 60, o Brasil passa a viver períodos de instabilidade política, militar e institucional. Em 1961, Luiz Carlos Prestes, ele vai lá para Moscou, encontra-se com Nikita Khrushchev, ex-ministro do Partido Comunista da União Soviética. Ele vai lá para planejar a Revolução Agrária no Brasil. Ainda no mesmo ano, no governo de Jânio Quadros, o PCB envia a Cuba com o apoio de Fidel Castro centenas de brasileiros para o treinamento político-militar para a formação de quadros revolucionários a fim de desencadear ações de guerrilha, urbana e rural no Brasil. Os chineses, por sua vez, lá em 1962, colaboraram na tentativa de implantação do comunismo também, recebendo na sua Academia Militar de Pequim um primeiro contingente de brasileiros para a formação de guerrilheiros para ser implantado lá na região do Araguaia. Galera, é importante nós sabermos o quão essencial foi o apoio cubano para a tentativa de introduzir o comunismo no Brasil. Foi no fornecimento de armas, de dinheiro e além da compra de fazendas para funcionar como campos de treinamento no Acre, Pernambuco, Pará, Sergipe, entre outros. Então, enquanto isso, nós temos quem no governo? João Goulart, conhecido como Jango. Ele governava o país, digamos assim, de uma forma pendular. Ora, ele pendia para o lado dos comunistas, ora para o lado dos conservadores. Em setembro de 1963, tudo indicava que o país tomava uma revolução de esquerda, principalmente por João Goulart defendendo a sindicalização dos sargentos, que promovia a queda da hierarquia e a queda da disciplina das Forças Armadas. No dia 4 de outubro de 1963, João Goulart ele solicita o estado de sítio ao Congresso Nacional. Para quem não sabe, o estado de sítio é quando um país está em guerra, ou ele está atacado, uma crise muito forte, e amparado por lei, no artigo 137 da Constituição Federal, o presidente ele tem que pedir a autorização ao Congresso Nacional. Caso não for aceito, não será feito. Então, o João Goulart ele solicita o estado de sítio pelo prazo de 30 dias. O Congresso Nacional não aceita e João Goulart passa a conduzir ações no sentido de implementar um projeto golpista que desaguaria um regime totalitário de esquerda. Então, João Goulart, ele orientado por Leonel Brizola, ele começa a pregar uma reforma de base, uma república sindicalista, controlando o aparelho sindical. Então, esse governo começou a promover o grevismo para pressionar o governo, anarquia, caos. O Brasil começou a viver dias de tranquilidade, estagnação econômica, inflação descontrolada. E vamos dar um pausa aqui, porque enquanto isso, nós temos um cenário mundial que estamos em meio a uma guerra fria, onde de um lado nós temos uma nação, um jeito de ser, um mundo de pensar capaz de destruir nações, e de outro lado nós temos também outra nação, outro jeito de ser, outro modo de pensar. E ambos estão puxando um cabo de guerra. E no meio dessa corda está o Brasil. Há de conver comigo que uma hora essa corda vai estourar e para que lado o Brasil vai pender.
E é isso que a União Soviética e os Estados Unidos trabalhavam intensamente, tentando fazer com que a balança pendesse para o seu lado, sem medir esforços para não levar o Brasil a uma guerra civil. Então, o João Goulart, voltando para o Brasil, o PCB, o João Goulart, ele, ignorando o pedido de seus assessores, ele aparece na sede de Automóveis Clube, onde, no seu discurso, ele defende a mudança de uma nova Constituição para que ele pudesse se eleger para as eleições de 1965, desagradando os outros candidatos à presidência, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, entre outros. Então, o golpe da esquerda já estava programado para o dia 1º de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aceitasse as reformas. Então, no dia 13 de março de 1964, um comício da reforma ele é realizado lá no Rio de Janeiro, onde mais de 100 mil pessoas saem às ruas pedindo a legalização do PCB e da entrega do povo, e da entrega de arma ao povo à luta armada. No palanque estava Miguel Reis, Leonel Brizola e João Goulart. 6 dias depois, dia 19 de março de 1964, a Marcha com Deus pela Liberdade acontece, onde mais de 800 mil pessoas saem às ruas em relação ao descontentamento com o comício realizado no dia 13. Eles estavam indignados com o rumo que o país estava tomando. Então, no final de março, o general Olímpio Mourão Filho, ele sai com suas tropas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para fazer uma revolução. Quando o general Castelo Branco ele fica sabendo, ele liga imediatamente para o governador de Minas Gerais para tentar segurar o levante. O governador disse que uma vez começada a revolução seria um erro parar, pois alertaria as forças fiéis a Goulart e poderia alarmar a situação. Então não foi possível conter o levante da revolução. E a falta de reação da parte da esquerda de Goulart foi notável. Não conseguiu armar nenhum tipo de reação por parte da esquerda. Então o João Goulart, em busca de segurança, ele vai para Brasília, depois para Porto Alegre, onde Leonel Brizola organizava a resistência, né? Então ele fugiu, mas ele não quis confrontar entre militares e revolucionários e se auto-exilou em Uruguai. E no dia 2 de abril de 1964, deixando a presidência vaga, o presidente da Câmara dos Deputados ele assume provisoriamente, mais de 1 milhão de pessoas saem às ruas para comemorar a vitória. Então, no dia 11 de abril de 1964, elege o novo presidente da República, o general Castelo Branco, muito bem aclamado por grande parte da população, pelos militares e entre outros. E dá início a período militar, onde muitas pessoas começaram a comemorar com o pensamento de que os dias de intranquilidade teriam acabado. Porém, como sabemos, um dos períodos mais horrendos da história que estava acontecendo. Bom, termino por aqui. Eu não vou conseguir dar continuidade por conta do meu tempo, mas faço as minhas palavras do general Mourão. Ele diz assim que no período militar teve uma guerra. A guerra tem excesso de ambos os lados. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Estamos aptos a respondê-los. Bom, muito obrigado.